Pronto, agora tudo certo, tá? Galera, gravação iniciada, tá? Então a gente pode dar início aqui à nossa aula, nosso Meet aqui. Estamos com 26 alunos aqui na chamada e eu vou trabalhar aqui um conceito que a gente não trabalhou em sala de aula ainda, não vai ser aula de revisão. A gente vai trabalhar o capítulo 9 da apostila, tá? Eu deixei o material aqui organizadinho. Eu vou tentar dar o meu melhor para que esse assunto aqui que a gente não viu em sala de aula, todo mundo que consiga acompanhar. Qualquer dúvida, pode mandar chat que eu vou ficar de olho, tá? Pode abrir o canal de áudio, fazer a pergunta. O importante é sair da sala de aula de hoje, ou pelo menos da aula de hoje online, entendendo o conteúdo, entendendo o conceito, certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um slide e ao fim da aula o slide vai estar no Classroom para vocês acompanharem depois. Qualquer anotação que eu fizer no slide vai estar lá salvo também, tá? Então não precisa ficar tirando print da tela, nem nada do tipo. Vocês vão ter tudo isso daqui. Então, ó, eu vou compartilhar aqui. Cadê ele? Aqui. Certo? Só um instantinho aqui. Tudo certinho, então a gente pode continuar aqui, tá? Galera, só para testar aqui, deixa eu ver se a caneta tá funcionando. Tudo em ordem, tudo bonitinho, então vamos começar a aula, certo? Vamos lá? O tema da aula de hoje é o capítulo 9 e o assunto do capítulo 9 é a parte de razão e proporção. Eu já vou ir direto no ponto. O conceito de proporcionalidade no Enem é a coisa mais importante que existe, tá? É disparado a coisa mais importante que existe. Vai ser o conceito que vocês vão ver mais questões, vai ser o conceito que aparece em mais eixos, na matriz de conhecimento do Enem, é onde ela aparece mais vezes e eu consigo ver esses assuntos até em outras disciplinas. A ideia de proporção, a ideia de proporcionalidade é um eixo transversal muito importante, tá legal? Então, como eu sei da importância disso, tentei montar a aula para ficar o mais claro e o mais didático possível, tá legal? Então, na aula de hoje, o que a gente vai ver? O conceito de razão, vamos ver a aplicação de razão em vários exemplos, vamos ver o conceito de proporção e vamos aplicar tudo isso em regra de 3 simples, certo? Vamos iniciar aqui. E já vou começar aqui pela parte de definição de razão. Aqui tem só um textinho teórico aqui, tá legal? Mas a ideia é bem simples. Razão nada mais, nada menos do que uma divisão entre dois termos. Razão é uma divisão, tá? Então, quando eu falo, olha, definimos razão entre dois números, tá? Como sendo o quociente, ou seja, uma divisão entre eles. Só que a divisão é numa ordem estabelecida, tá? Então, olha para cá, atenção aqui, olha. Na letra A, qual é a razão entre 3 e 2? É 3 meios, tá? Porque eu falei o 3 primeiro, eu falei o 2 depois, então a razão é 3 sobre 2. Eu não posso escrever 2 terços. Quando eu trabalhar exemplo, vocês vão ver o porquê. Mas a razão tem que ser na ordem que foi estabelecido. Aqui, na letra B, qual é a razão entre o 6 e o 3? Vai ser 6 dividido para 3, que dá 2. A razão é 2. Tá legal? A razão inversa de 15 e 10. Aí sim, você escreve ao contrário. 10 e 15, que simplificando dá 2 quintos. Tá? E aqui no último, infelizmente eu não consigo ler o botãozinho aqui do Google Meet está em cima. Mas está escrito a razão entre, aí tem 2 números que eu não enxergo, o segundo é 8, não, o primeiro é 8, né, porque é a razão inversa, aí vai dar uma fração de alguma coisa sobre 8, tá? Não consigo ler, mas vocês conseguem ler isso daqui. Então, basicamente, funciona assim, ó, presta atenção. Se eu falo que numa sala de aula, eu tenho 8 meninos e eu tenho 6 meninas, e eu peço a vocês, qual é a razão entre homens e mulheres? Escutem bem, qual é a razão entre homens e mulheres? Eu falei homens primeiro, eu falei mulheres depois. Então eu estou querendo saber qual é a razão homens e mulheres.
o valor que eu falo primeiro ele fica em cima, o valor que eu falo depois fica embaixo. Então a razão vai ser simplesmente, ó, 8 homens, 6 mulheres. Dá para dar aqui uma simplificadinha por 2, vai dar 4/3. O que significa esse 4/3? Significa que nessa sala de aula, a cada 4 homens, eu vou ter 3 mulheres, tá? Então a razão, ela serve para pegar um grupo muito grande e explicar ele num contexto mais específico. Eu vou mostrar aqui como que isso acontece em algumas situações específicas. Olha para cá. Escala numérica. Escala numérica é uma razão, tá? Escala numérica é uma razão. Então, quando a gente pega a escala, vê um mapa, vê, por exemplo, uma planta, um projeto, e tem uma escala no canto, essa escala é uma razão. Porque ela vai ser a razão entre o comprimento, no caso do desenho, tá? E o seu correspondente, ou seja, o comprimento no tamanho real. Então a escala vai ser o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Então se alguém por acaso pegar um mapa, tá aqui ó, bonitão aqui, olha, um mapa de Belford Roxo. Eu não faço a menor ideia do tamanho de Belford Roxo, tá? Eu tenho aqui o mapa de Belford Roxo, bonitão aqui. E a questão fala que o mapa de Belford Roxo está na escala de 1 para 2000. Acabamos de ver, escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Então, esse 1 aqui, olha, é o tamanho no desenho. E esse 2000 aqui é o tamanho real. Na prática, o que isso significa? Significa que se eu pegar o mapa de Belford Roxo e falar assim, opa, eu moro aqui, o impacto fica aqui. No mapa, essa distância aqui, olha, é uma distância de, sei lá, 20 centímetros. Significa que se no desenho eu tenho 20 centímetros, o tamanho real vai ser 2.000 vezes o 20 centímetros, tá? Ou seja, o tamanho real, ou seja, a cidade de Belford Roxo, ou um bairro de Belford Roxo, né, foi encolhido 2.000 vezes para caber no mapa, porque eu não tenho como colocar a cidade em tamanho real no papel, né, não faz sentido. Então, a cidade foi encolhida, e esse encolhimento vai ser a escala, e a escala é uma razão, tá? Então, se o desenho é 1 e o real é 2.000, é porque qualquer medida no desenho, a medida real é 2.000 vezes maior, tá? Exemplo, peguei o mapa, eu vi que o mapa tem 1 palmo de distância entre a minha casa e o curso Impacto, 1 palmo de distância. Então, se eu tiver um pouquinho de disposição e tiver desocupado, eu posso ir para a rua e medir 2.000 palmos, que eu vou chegar da minha casa até o Impacto. Porque o bairro, no tamanho real, é 2.000 vezes maior. Se o mapa é 1 palmo, o tamanho real são 2.000 palmos, tá? Então, escala é uma razão. Agora olha aqui embaixo, parece aula de física, mas não é. Velocidade média. Velocidade média é uma razão. É uma razão entre a distância percorrida e o tempo. Por isso que quando a gente fala velocidade média, por exemplo, o carro estava correndo, sei lá, a 70 km por hora. Olhem para cá. A unidade quilômetro por hora é quilômetro dividido para hora, né? É quilômetro dividido para hora, ou seja, a distância em quilômetro dividido pelo tempo em hora. Então, a própria unidade já indica que é uma razão. Velocidade média é uma razão, tá? Próximo exemplo aqui, densidade demográfica. Isso aqui aparece em prova de matemática, mas também aparece em prova de geografia, né? Densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área da região. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, um município pequeno e eu tenho aqui um município bem grande. Se eu falo que no município pequeno, sei lá, tem 4.000 habitantes e no município grande também tem 4.000 habitantes, né? Os dois têm a mesma população, 4.000 habitantes, mas o município pequeno tem uma densidade demográfica muito maior, tá? Porque como o espaço, que a área é pequena, a galera fica mais agrupada. Então a galera fica muito próxima uma da outra. Então um município que tem uma densidade demográfica grande é porque é muito populoso. Tem muita gente num espaço muito pequeno, tá? E um município que tem uma densidade demográfica
pequena, né? É porque esse município, ele pode até ter muita gente, mas como ele tem uma área gigantesca, você não vê aglomeração, a galera fica espalhadinha, tá? Então, tempo de hoje é um lugar mais seguro, esse que tem uma densidade demográfica menor, tá? E densidade demográfica é uma razão. E por fim, probabilidade. Eu não vou me prolongar aqui, porque probabilidade é um capítulo da apostila de vocês. Probabilidade é o capítulo... Probabilidade é o capítulo 17, então não tem por que me prolongar. Mas probabilidade é uma razão entre casos favoráveis e totais, tá? Então, tudo isso daqui é razão, por isso que esse conceito é tão importante. Mas vamos ver na prática como é que funciona, tá? Exemplos. Aqui eu tenho uma questãozinha número 1. Essa questãozinha aqui número 1. Essa questãozinha número 1, podem olhar aí rapidinho e ver se vocês conseguem resolver. Dá para resolver mentalmente, porque esses exemplos são bem pequenos, são bem tranquilos, tá legal? Então, eu tenho aí um exemplo número 1, e esse exemplo número 1, né, essa questãozinha número 1 aí, ela diz o quê? Num exame haviam 180 candidatos, tendo sido aprovados 60. Pergunta, qual é a razão entre aprovados e reprovados, tá? Pegue um papelzinho, tente anotar, vê quanto é que vai dar. Eu vou marcar só uns 30, 40 segundos, aí eu vou e resolvo. É de fato bem rápido, tá? Vamos lá? Vamos lá? Então, essa daqui é bem tranquila, tá? É só para começar a explicar a ideia de razão. O mais importante aqui, eu quero que vocês entendam qual é a... Deixa eu acabar aí. Aceitar aqui mais uma pessoazinha aqui. É só que vocês entendam qual é a ideia de razão num contexto mais amplo, tá? Então, deixa eu voltar aqui para minha... Opa. Deixa eu só aceitar aqui e começar a resolver. Vamos lá? A questão fala que nesse exame haviam 180 candidatos no total, tá? 180 candidatos. Então, desse grupo de 180 candidatos, eu tenho a galera que foi aprovada, que serão vocês, e tem a galera que será reprovada, que é a galera que não está estudando hoje, que não são vocês. Tá? Deixa eu só apagar aqui esse rabisco aqui e a gente continua, tá? Então, tá aqui, eu tenho os aprovados, eu tenho os reprovados. A questão ela me avisa qual é a quantidade de cada um, então eu não preciso me preocupar. A questão fala que os aprovados, olha, 60. Então, já vem pra cá, olha, é 60. Se eu tenho 180, então reprovado foi 120. Fácil, só isso, tá? Agora eu vou resolver a pergunta. O que a questão pede? A questão ela pede simplesmente a razão entre o quê? Aprovados e reprovados. É só eu seguir o comando, tá? Eu tenho que ver quem é a razão que está pedindo. É aprovado e reprovado. Aprovado primeiro, reprovado depois. Então eu tenho 60 sobre 120. Obviamente não vai ter a opção aqui 60 sobre 120. Então eu tenho que simplificar. Dá para cortar um zerinho aqui. 6 e 12, dá para simplificar por 6 e vai virar meio. E o meio é a letra A, tá? Agora eu vou tentar explicar o que significa a razão meio. A razão meio significa o seguinte, ó. Para cada um aprovado no concurso, eu tive 2 que foram reprovados. Então, se eu pego um grupo com 3 participantes, eu vou ter um aprovado e 2 reprovados. Tá legal? Então, a razão é meio. Então, essa razão meio, ela consegue dar uma síntese do concurso.
Se eu pego um concurso qualquer e falo quantos foram aprovados e reprovados, eu não tenho muita noção. Agora, se me dá a razão, tipo assim, caraca, teve um concurso aí para a Polícia Rodoviária Federal, a razão de aprovado para reprovado era de 1 para 350. Eu tenho uma noção de como que era o concurso. Ou seja, para ter um aprovado, eu tive que ter 350 reprovados. Então a razão, ela te explica o que o concurso representa. Tá legal? Olhem o segundo aqui. Façam uma leitura com calma e tentem fazer a questãozinha. Vamos lá? Tomem cuidado sempre com o comando da questão, o que ela pede. Não tentem fazer questões no automático, tá? A idade de Pedro é 25 anos. Então, eu já vou aqui, olha, hoje. A idade do Pedro é 25 anos. E a idade de Josefa, 40. Daqui a 5 anos, qual será a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Hoje seria 25 sobre 40, mas eu não quero hoje. Eu quero em 5 anos, tá? Em 5 anos, Pedro vai ter 30, é só isso, tá? Mais nada. E Josefa vai ter 45. Agora eu vou ler. Ele quer a razão entre quem? Pedro primeiro, Josefa depois. Então é só pegar, ó, Pedro dividir para Josefa. Só pegar 30 e dividir para 45. Dá para simplificar por 15 aqui. Se alguém não enxergar o 15, divide por 5, divide por 3 e vai chegar lá. Por 15, vai dar direto aqui, olha, 2 terços. E 2 terços é a letra C de coronavírus aqui, tá? Então qual é a ideia? Essa razão 2 terços, ela significa o seguinte: para cada 2 anos de vida que Pedro tem, Josefa tem 3 anos de vida, tá? Então, Pedro viveu 30 anos, né? 2 vezes 15. Josefa viveu 45, 3 vezes 15. Lembrando que a razão, ela se altera conforme o tempo passa. Se você, um exemplo, tinha 10 anos e o seu primo tinha 5 anos, a sua idade era o dobro do seu primo. Mas conforme o tempo passa, isso muda, né? Você vai ter 40, o teu primo 35, não vai ser mais metade, não é? Então a razão, ela muda conforme o tempo vai passando. Nesse atual momento é 2 terços, tá? Se eu fosse fazer a razão com a idade atual, 25, 40, não daria 2 terços, tá? Daria outra coisa, daria 5 oitavos, daria a letra A. Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos aqui ao terceiro aqui. Essa daqui tem que ter um pouquinho de atenção, tá? Pouca coisa. 2 quadrados têm, respectivamente, 3 centímetros e 6 centímetros de lado. Qual é a razão entre as áreas do primeiro e a área do primeiro e a área do segundo, tá? Mais uns minutinhos. De novo, tá? Esses aqui são exemplos rápidos para poder entender qual é a ideia de razão. Nenhum exercício aqui ainda é um desafio, tá? Todos eles são bem tranquilos. Tempinho para vocês, coisinha rápida, aí eu volto e escrevo aqui no quadro. Já tem uns palpites aqui. Vamos lá? Como eu falei, é bem rápido aqui, tá? Qual é aqui o segredo da questão?
A questão está pedindo a área, igual as outras. Mas desculpa, a questão está pedindo a razão, igual as outras, mas é a razão da área, da área, da área. Então, tem que ter muito cuidado. Não é para pegar a razão 3 e 6, não é? Não é isso que eu quero, não é o 3 e 6. Basicamente, a questão é assim, ó. Eu tenho aqui um quadradinho, que o lado é 3 centímetros. E eu tenho aqui um quadrado maior, e o lado é 6 centímetros, certo? Então vamos lá. Eu quero saber quanto que é a área de cada um deles. Como é que se calcula a área de um quadrado? É só pegar a base vezes a altura, né? No caso do quadrado, tanto a base quanto a altura são iguais. Então é só pegar o lado e elevar ao quadrado. Então esse daqui, olha, vai ter a área 3 vezes 3, 9. 9 centímetros quadrados. E esse aqui, que é 6, né? 6 vezes 6, 36. Então a área desse é 36 centímetros quadrados. O que eu tenho que ter atenção aqui? O lado do quadrado dobrou, foi de 3 para 6, mas a minha área não dobrou também. Perceba que a primeira área vale 9 e a segunda área vale 36. Cara, 36 não é o dobro do 9. 36 é o quádruplo do 9. Por que isso acontece? Porque o quadrado ele dobrou tanto a largura quanto a altura. Então, como ele dobrou 2 vezes, ele acabou ficando 4 vezes maior. Entende isso? Então, não é para pensar, opa, dobrou o lado, então automaticamente dobrou a área. Não é assim que funciona, tá legal? Então, vamos aqui fazer a continha aqui. Eu quero a razão entre o primeiro e o segundo. Então, eu quero a razão entre 9 sobre 36. Dá para simplificar isso daqui, vai virar 1 quarto. Ou seja, para cada uma área do pequeno, eu tenho 4 vezes a área no grande. E tá bem aqui, ó, né? Eu tenho aqui, olha, um quadradinho e aqui eu tenho 4 quadradinhos. Por isso que a minha razão é 1 quarto, letra E. Só isso. Próxima aqui, questão 4. Um automóvel saindo da cidade do Rio de Janeiro levou 7 horas para chegar a um ponto da cidade de São Paulo, que fica a 420 quilômetros. Qual é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no trajeto? Essa daí é papo de 20 segundos, tá? Não mais do que isso. Vamos ver? Vamos lá? Tome muito cuidado, muito cuidado mesmo, tá? Olha pra cá. Aqui, olha, a questão fala o seguinte. Olha o cuidado que é pra tomar. Essa daqui eu escrevi de propósito assim. Cadê a minha caneta? Ah, tá aqui, foi mal. O cara levou 7 horas para fazer um trajeto de 420 quilômetros, tá? Eu não faço a menor ideia se a distância do Rio para São Paulo é de fato 420 quilômetros, tá? Mas é só 2 pontos aqui hipotéticos. Agora olha para cá. Quem encontrou a letra D ou a letra E, tá escrevendo, porque as outras foram assim, pegou primeiro 7 e depois pegou 420. Bom, eu não sei se vocês escutaram a gritaria aqui, tá? Não estão espancando nenhuma criança, elas estão só brincando aí fora. Mas vamos lá, vamos continuar. Desculpem o barulho. Mas, basicamente aqui, a questão, ela colocou 7 horas primeiro e colocou 420 quilômetros depois. Então, como nas outras foi assim, vocês podem colocar já no impulso 7 em cima e o 420 embaixo. Mas olha pra cá, qual é a razão, olha a pergunta, qual é a razão entre distância e o tempo? Então eu quero a distância
sobre o tempo. É isso que eu quero. E a distância foi 420 quilômetros. E o tempo? 7 horas. Se eu pegar o 42 e dividir para 7, dá 6, né? Então 420 para 7 dá 60. Então é 60 quilômetros por hora. Letra B. Tá? Eu escrevi ao contrário as informações de propósito, porque o importante é o comando da questão. Que razão a questão está pedindo? Tomou esse cuidado, escreveu correto, não vai errar mais. E agora aqui eu vou até usar para explicar o conceito de razão em uma coisa que vocês sabem. Vocês entendem velocidade, vocês entendem porque tem noção, está acostumado, sabe o tempo que leva, sabe quanto que é, vocês têm noção do que é 60 km por hora, vocês têm noção disso, né? Ônibus anda a essa velocidade, quando ele está com uma pista livre, não vai parar em nenhum sinal, ele consegue andar a essa velocidade aí, tá? Em alguns locais bem específicos, né, tem alguns que são bem ignorantes e conseguem andar numa velocidade humanamente inacreditável, mas um ônibus padrão anda aí a 60 km por hora, numa via regular por aí. Isso significa que esse cara fez o percurso inteiro exatamente a 60 km por hora? Não. Vai ter trechos que ele conseguiu ficar acima disso. Só que teve quebra-mola, sinal, que ele ficou abaixo disso. Então, a razão é 60 km por hora. É como se fosse uma média que foi feita. Cada hora que passou, esse carro percorreu 60 km. Cada hora que passou, ele percorreu 60. Então, em 7 horas, ele percorreu 420. Certo? Então, velocidade é uma razão. Percebe que quando eu vejo um carro andando a 60 por hora, eu nem sei há quanto tempo ele está andando. Se ele já veio lá de outra cidade a essa velocidade, eu não sei. Mas eu sei o que representa os 60 km por hora. Eu sei que um outro veículo a 70 vai estar acima dele. Mesmo que o outro veículo ande um percurso menor. Entendeu? Então a razão, ela pega um contexto grande e coloca ele num contexto pequeno. E fica fácil comparar. Vai ter aqui um exemplo que eu acho que vai ficar muito mais fácil entender. Mas por enquanto, fiquem com esse aí em mente, mas com mais 2 ou 3 slides, vocês vão ver. Tem um slide aqui que eu coloquei em especial para a aula de hoje, tá? Vocês vão sair renovados da aula, tenho certeza disso. Questão 5, ela tem um texto grandão, mas esse textinho aí é só história, tá? Entre aspas, o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Se eu não me engano, na turma da tarde saiu uma pergunta dessa, né? Aí o texto fala, né? Sabemos que ambos possuem 1 quilo, por isso tem o mesmo peso. Mas para se chegar a 1 quilo, necessitamos de muito mais quantidade de algodão do que de ferro. Isso porque a densidade das substâncias são diferentes. O ferro é mais denso que o algodão. Dessa forma, quantidades iguais de algodão e ferro, o ferro vai pesar mais. Exemplo, eu pego um balde de algodão e um balde igualzinho de ferro. Obviamente o ferro pesa mais, tá? Mas se eu peguei 1 quilo de algodão e 1 quilo de ferro, o quilo de ferro é um punhadinho de ferro. 1 quilo de algodão, meu irmão, é uma carreta de algodão, tá? Aí a questão fala, densidade é a razão entre o peso e o volume, tá? Essa daqui é a única coisa que eu preciso de importante. É saber que a densidade, a densidade é a razão entre o peso e o volume. Tem uma ordem, tá? Um aluno queria saber qual substância era mais densa entre duas que ele estava medindo ou manuseando. Tá aqui. Substância A, 320 gramas em um copo que tinha 200 ml. E a substância B, 420 gramas em um copo que tinha 300 ml. Tá legal? Vamos lá? Vamos resolver aqui a questão? Galera, nossa quinta questãozinha aqui. Eu vou só voltar aqui um slide e verificar de novo. Densidade é a razão entre o peso e o volume. É a razão entre peso e o volume. Então, eu olho para cá e vou fazer. Beleza. Então, qual vai ser a minha substância A? Tem que ser a razão entre o peso e o volume. Então, vai ser 320 gramas, que é o peso, sobre o volume, que é 200 ml.
tá? Então, se eu dividir por 2 isso daqui, se eu dividir por 2 isso daqui vai dar 160 gramas dentro de 100 ml. Concorda? Dividir por 2. Então, a minha substância A vai ter a densidade de 160 dividido para 100, anda com a vírgula, 1,6. Acabou, só isso. Agora, eu vou fazer a mesma conta, mas vai ser para a substância B. Tá? De novo, peso sobre volume. A substância B, ela tem o peso de 420 gramas. E o volume dela é de 300 ml. Eu vou dividir por 3, tá? Eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. O de cima dividido para 3, isso daqui vai dar 140 gramas. E embaixo, dividido para 3, vai dar 100 ml. Aí eu vou dividir um pelo outro e eu vou descobrir que o B é exatamente 1,4, porque vai ser só andar com a vírgula 2 vezes. Então, qual é a mais densa? Essa aqui é a pergunta, né? Qual é a mais densa? Então, se a... tá aqui. Qual é a mais densa? Então, o 1,6 é mais denso do que 1,4. Então, eu já sei qual é a mais densa. Só que eu vou fazer um pouquinho mais do que isso, tá? Eu vou explicar aqui uma coisa importante. Olha para cá. Então, aqui eu tenho 1,6, aqui eu tenho 1,4. Então, se eu tenho aqui 1,4, eu sei que isso aqui é o menos denso. Isso aqui é o mais denso. Então, o mais denso é a substância A com 1,6. Então, vai ser letra A, o gabarito. Correto? Agora eu vou explicar para vocês o que significa a ideia de densidade. Olha para cá. Eu dividi por 2 aqui e dividi por 3 aqui. Foi proposital, para poder comparar um com o outro. Quando eu olhava ali para cima e eu via que o garoto estava brincando com as substâncias e ele viu que a primeira tinha 320 gramas em 200 ml e a segunda 420 em 300, tu pode pensar, é óbvio que a segunda tem mais peso, né? A segunda é um copo maior, então vai pesar mais. Então é complicado você comparar. Mas quando eu fiz isso daqui, olha pra cá, a substância A, num copinho de 100 ml, pesa 160. E a B, no mesmo copinho de 100 ml, pesa 140. Então quando eu fiz isso, ficou facinho comparar qual é a mais leve e qual é a mais pesada. Porque o copinho foi o mesmo, 100 ml. O de cima pesa 160, o de baixo pesa 140. Então a mais densa é a letra A e é só isso, tá? E agora aqui a nossa última de exemplo, antes de continuar com vocês, tá? Pedrinho resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Cláudia resolveu 30 problemas e acertou 24. Quem apresentou o melhor desempenho, tá? Imagina vocês em casa treinando. Se num dia você de 20 acertou 18 e no outro dia tu fez 30 acertou 24, o teu desempenho melhorou ou ele piorou, tá? Então, alguns segundinhos, analisem cada uma aí, bonitinha, aí depois eu vou pro quadro e resolvo. Vamos aqui resolver a questão. Galera, antes de começar, eu vou fazer uma leitura da letra A. A letra A fala que a Cláudia, ela teve o melhor desempenho porque ela acertou 6 a mais do que Pedro. Ou uma pessoa pode bater o olho e falar, cara, faz sentido, ela acertou mais. Só que pensa um pouquinho. Ela acertou mais porque ela fez mais questões. Imagina que uma turma de preparatório faz um simulado com 20 questões e alguém acerta 18. Uma segunda turma fez um simulado com 40 questões e alguém acertou 22. Faz sentido a pessoa que fez 22 falar, ah, acertei mais do que você, tu fez só 18. Caraca, ele fez 18 de 20, nem se ele gabaritasse, ele chegava em 22. Tá? Então aqui eu estou querendo ver o índice do desempenho e não a quantidade. Tá? Então como é que funciona isso daqui? Eu vou fazer aqui no cantinho aqui, olha. Pedro, ele acertou 18 questões de uma prova que tinha 20. Certo? E a Cláudia, ela acertou 24 questões de uma prova que tinha 30.
Quando eu bato o olho, pode até ser um pouco difícil. Essa aqui nem tanto, tá? Mas tem algumas questões que são muito difíceis. Você bater o olho e saber qual é o que teve o melhor desempenho. Então, olha pra cá. Se eu simplifico a fração do Pedro por 2, vai dar 9 décimos. E se eu simplifico a fração da Cláudia por 3, vai dar 8 décimos. Por que eu escolhi dividir por 2 de um lado e por 3 do outro? Para todo mundo ficar sobre 10. Agora, olha para lá. O Pedro acertou 9 de 10 e a Cláudia acertou 8 de 10. Por mais que a Cláudia tenha tido um bom desempenho, o do Pedro foi superior, tá? Pedrinho acertou muito mais, teve um desempenho melhor que o da Cláudia. O Pedrinho teve uma razão aqui, olha, de 0,9. A cada 10 questões, ele acertou 9. E a Cláudia teve uma razão aqui de 0,8. Ou seja, a cada 10 questões, ela acertou 8. Para quem quer relembrar a aula de porcentagem, Pedrinho teve um índice de acerto de 90%. 0,9, 90%. E a Cláudia teve 80% de acerto. 0,8, 80%. Então, o gabarito vai ser letra D. Aí o aluno bate o olho e fala, professor, mas olha aqui, olha, a Cláudia tem a razão 0,8. Qual é o erro? O erro é a questão pedindo qual é o que tem o melhor desempenho. A Cláudia não teve o melhor desempenho. O melhor foi Pedrinho, tá? Então, vamos continuar aqui. E agora vem a minha segunda pergunta aqui para a aula de vocês. A pergunta é, o que é proporção? Galera, proporção é nada mais, nada menos que uma igualdade. Calma aí, eu escrevi errado. Ele é nada mais, nada menos que uma igualdade de razões. Quando eu tenho duas razões iguais, eu tenho uma proporção, tá? Então, isso aqui é uma igualdade de razões. Certo? Só isso. Se eu tenho duas razões iguais, eu falo que essas duas razões são proporcionais. Certo? Então, olha aqui um exemplo, todo mundo. Em uma escola, a turma A é uma sala de aula que possui 12 alunos, tá? Então, é uma sala pequenininha. A minha turma A aqui, olha, é uma sala que tem 12 alunos. E desses 12 alunos, 9 alunos têm bom desempenho e 3 têm histórico de dependência. Agora eu vou ler a turma B. A turma B é uma sala de aula da mesma escola com 28 alunos, que tem uma organização de alunos com desempenho proporcional à turma A. Olha a proporção aqui aparecendo. Ou seja, eu tenho mais alunos, eu tenho 28 alunos. Então eu vou ter, obviamente, mais alunos com bom desempenho e eu vou ter mais alunos com dependência. Porém, esses alunos que eu vou ter a mais serão proporcionais aos que eu tenho na turma A, tá? Então a minha turma B, ela é proporcional à A. Por quê? Porque a razão que existe nela é igual à razão que existe na outra, certo? Então, como que eu resolvo isso daqui? Então, eu quero que vocês olhem para cá, olha aqui rapidinho. A minha turma A, ela funciona mais ou menos assim, olha. A questão fala que a turma A tem 12 alunos, 9 com bom desempenho e 3 com dependência. Então, eu vou encontrar aqui a razão entre dependência e bom desempenho. Segundo o próprio enunciado, eu tenho 3 em dependência e eu tenho 9 com bom desempenho. Isso aqui vai dar uma razão de 1/3. O que significa a razão 1/3? A cada um aluno na sala com dependência, eu vou ter 3 alunos com bom desempenho. Então, a minha sala de aula é mais ou menos isso daqui, ó. Olha pra cá. Eu vou ter um aluno com dependência, mas junto com eles, 3 alunos de bom desempenho. Eu vou ter um aluno com dependência, mas junto com ele, 3 alunos com bom desempenho. Eu vou ter mais um aluno com dependência, junto com ele, 3 alunos com bom desempenho. Agora olha para cá. Quantos alunos a questão avisa que tem a turma A? 12. 12 alunos. Então, olha para cá. Quais são os 12? Já está aqui, olha. Todo mundo escritinho.
Eu vou pegar aqui outra cor de piloto. Olha aqui. Eu tenho 4 aqui. Eu tenho mais 4 aqui, que faz 8. E eu tenho mais 4 aqui, que faz 12. Tá aqui os meus 12. Agora eu vou contar os alunos que estão em dependência. Ó pra cá. Eu tenho 1 aqui em dependência, eu tenho 2 e eu tenho 3. Exatamente o que a questão fala. E eu tenho quantos alunos com bom desempenho? Vamos contar eles também. Eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, tá aqui, ó, 9 alunos com bom desempenho. Tá legal? Então, é isso que acontece. A minha turma, que tem a razão 1/3, significa que eu vou ter grupinhos, onde eu tenho 1 com dependência e 3 com bom desempenho, tá? A turma B tem mais alunos, tem 28, mas a turma B é proporcional a essa. Então, é como se fosse o seguinte, ó, olha pra cá. Eu tenho aqui uma turma B, e a turma B, quando eu pegar os alunos com dependência e os alunos com bom desempenho, tem que dar a mesma coisa, tem que dar 1/3. Tem que dar 1/3, obrigação. Porque a questão fala que a turma B é proporcional à turma A. Se é proporcional, vai ter a mesma razão entre elas, tá legal? Então, como que funciona isso daqui? Essa turma se comporta igual ao anterior, ou seja, para cada aluno meu com dependência, eu tenho 3 com bom desempenho. Para cada aluno meu com dependência, eu tenho 3 com bom desempenho. Para cada aluno com dependência, eu tenho 3 com bom desempenho. Já tenho aqui, olha, 4 alunos, 8 alunos, 12 alunos. Mas segunda questão são 28. Então eu vou continuar. Eu tenho 1 com dependência, 3 com bom desempenho. Eu tenho 1 com dependência, 3 com bom desempenho. Eu tenho 1 com dependência e 3 com bom desempenho. Eu já tinha contado 12, né? Agora eu vou ter mais 4, que faz 16, mais 4, que dá 20, mais 4, que dá 24, e mais 4, que dá 28. E segunda questão, a turma B tem 28 alunos, tá? Tá bem escrito aqui, ó. Então agora eu posso simplesmente contar. Eu posso contar isso daqui. Então, ó, olha pra cá. Vou botar aqui uma outra cor. 1 com dependência. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alunos com dependência. E quantos alunos eu tenho com bom desempenho? Alunos com bom desempenho, eu vou contar aqui. Eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então, alunos com bom desempenho, eu tenho exatamente, ó, 21 alunos. Entende qual é a ideia aqui? Tá aqui, ó. 7 sobre 21. Quanto que dá 7 somado com 21? 28, que é o total da turma B. E 7 e 21, quando eu simplifico, dá 1/3, o mesmo da turma A. Então, eu tenho duas turmas com quantidade de alunos diferentes, mas a razão é a mesma. Tanto a razão da A quanto a razão da B são iguais. Ou seja, a relação entre alunos com bom desempenho e alunos com deficiência é igualzinha nas duas turmas. Professor, mas na prova eu tenho que fazer isso daí, desenhar bolinha, pelo amor de Deus. Não, tu não vai desenhar bolinha. Você vai resolver isso daqui usando regra de 3, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá legal? Mas antes de falar de regra de 3, eu quero que vocês entendam uma coisinha aqui. Na minha segunda aula, na turma da manhã e na turma da tarde, eu falei sobre grandeza. E eu até comentei que provavelmente vocês viram essa palavra na aula de física, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser mensurado. E aqui na questão, a quantidade de alunos com dependência é uma grandeza. A quantidade de alunos com bom desempenho é uma grandeza. A ideia de razão e proporção é uma aula onde eu trabalho inteiramente com grandezas.
porque eu tenho que trabalhar com coisas que eu consigo medir. Agora, olhem para cá todo mundo. O misterioso caso do açaí. Essa daqui, olha, ó, todo mundo, atenção aqui, tá? Essa aula aqui, vocês vão sair da sala de... Vocês vão sair aqui. Agora, dessa videoaula, eu vou desafiar vocês com uma outra mentalidade. Primeiro, não dá para testar na prática porque a gente não pode sair de casa, então ninguém está podendo tomar açaí. Mas no dia que a gente puder voltar a tomar açaí, a gente marca um encontrão do impacto tomando açaí em algum lugar e a gente vai fazer uma análise da tabelinha de preço. Mas antes, eu quero que vocês aprendam junto comigo, tá? Aqui eu tenho uma tabela de preço de açaí e na tabelinha de preço eu tenho o tamanho do copo e do lado o preço, tá certo? Bom, pô, então eu dei spoiler na turma da tarde. Na turma da manhã eu não falei isso aqui não. Ah, eu acho que alguém fez alguma pergunta que envolvia grandeza. Aí eu respondi isso daqui. Na turma da tarde eu falei isso então. Na turma da manhã eu não falei não. E na turma da noite eu não, não dei aula na turma da noite, então ninguém chegou a ver isso daqui. Então, vamos lá? Galerinha da tarde, vocês têm spoiler aí. Deixa eu botar aqui a cor vermelha. E vamos começar a brincar aqui. Pô, cara, eu escutei o chat, eu achei que já estavam marcando o dia do encontro para tomar açaí, cara. Fui todo animado ler o chat. Mas vamos lá, olha aqui. Aqui eu tenho a tabelinha de açaí. Primeira coisa que eu falo para vocês, não confie na tabela, tá? Não olhem para o maior como sendo mais vantajoso. Porque a pessoa pode ir lá para cá e falar o seguinte, ah, essa tabela aqui tá bonitinha, olha para cá. Aqui, olha, é 2,50, aí aumentou 100 ml, ó, aumentou R$1, aumentou 100 ml, ó, aumentou R$1. Parece que tá justo isso daqui. Aí aqui, olha, aumentou 200 ml, cara, e aumentou só R$1,50. Então a de 600 ml deve ser a mais vantajosa. Eu gasto mais tempo na fila do açaí calculando o mais vantajoso do que tomando o açaí, tá? Eu fico olhando para a tabela, eu olho todos, olho o tamanho do copo, olho o tamanho da colher que a mulher está colocando no negócio, olho tudo. E aqui eu vou falar para vocês por que que isso se encaixa tanto com a aula de hoje, quanto com a ideia de razão e proporção. Primeiro, tu bate o olho para cá e tu já pensa o seguinte, tá vendo aqui, olha, o açaí de 300 ml e o açaí de 600 ml? Tanto faz o que você escolha, tanto faz. Os dois vale a mesma coisa. Porque, olha, 300 ml custa R$ 2,50. Então, se eu comprar 2 copos, 600 ml custa R$5. Então, o copinho de 300 e o copinho de 600 são copinhos proporcionais. São proporcionais. Agora, os outros não são, não. Eu quero que vocês olhem rapidinho aqui. Imagina uma pessoa que compra 2 copinhos desse. E uma pessoa compra um copinho desse daqui. A pessoa que compra 2 copinhos do pequeno, ela vai comprar 2 copinhos de 200, então ela vai tomar 400 ml de açaí. E ela vai pagar 2 vezes R$1,50. Ela vai pagar R$3. Agora, a pessoa que compra o copinho de 400, ela está pagando R$3,50. Então, é mais vantajoso comprar 2 copinhos de 200 do que um único copinho de 400, tá? E agora eu vou explicar isso com base em razão. Eu vou calcular cada uma das razões aqui. Eu vou pegar 200 ml e eu vou dividir para R$1,50. Eu vou pegar 300 ml e eu vou dividir para R$2,50. Eu vou pegar 400 ml e eu vou dividir para R$3,50. E eu vou pegar 600 ml e eu vou dividir para R$5, tá? Eu vou aqui pegar o celular, eu não vou fazer isso aí de cabeça, tá? E eu vou calcular cada um e colocar agora no quadro as soluções. A primeira, 200 dividido para 1,50. Isso daqui dá aproximadamente desculpem, tá? Isso aqui dá aproximadamente... Como é que eu apago isso aqui? Pronto, desculpem. Eu botei a vírgula de forma indevida aqui, tá? Isso aqui dá aproximadamente 133. Então, a razão desse daqui
é 133. Deixa aqui, destacadinho aqui, tá? Agora eu vou fazer aqui o segundo. O segundo, ele é 300 dividido para 250. Isso daqui dá 120, redondo. Então esse aqui, olha, é aproximadamente, não, é exatamente 120. O outro, que é 400, vai ser 400 dividido para 3,50. Isso aqui dá aproximadamente 114. E o último, quando eu vou dividir, vai dar 120 também. Então esse cara aqui é 114 e esse aqui é 120. Reparem só, qual foi o único que as duas razões deu igual? O de 300 ml e o de 600. Esses dois copinhos são proporcionais. Agora, olha para cá. O que significa o 120? Significa que cada R$1 gasto no açaí, você está recebendo 120 ml. Tu está pagando 120 ml num real. Agora, olha para o copinho de 400. R$1 está te devolvendo 114 ml. Ou seja, ele está te entregando menos ml. Se ele está te entregando menos ml, é porque ele é menos vantajoso. Agora, olha o copinho pequeno. Eu dividi e deu 133. Cara, é o maior número que tem aí. É o maior número. Então, esse maior número indica que nesse copinho de açaí vai ser o copinho que eu vou receber mais açaí por cada real investido, tá? Então, ele é o mais vantajoso aqui, certo? Então, no primeiro, cada real gasto, eu estou recebendo 133 ml. O segundo e o quarto, 120 ml. E o terceiro copinho, que é o pior de todos, 114. E tem outra vantagem, comprar dois copinhos pequenos, tá? Porque quem vai comprar açaí percebe que eles ficam com mendigaria com leite em pó. Se você comprar um copinho de 400 ml, eles vão colocar uma colherzinha de leite em pó e você que lute. Agora, se você comprar dois copinhos de 200 ml, cara, além de pagar mais barato, além de comprar o mais vantajoso, você ainda vai receber 2 colheres de leite em pó e vai receber 2 canudinhos de biscoito. Ele é disparado o melhor copinho que tem aqui, tá? Então, nunca mais vão numa barraquinha de açaí e comprem um açaí sem calcular a razão, tá? Calculando a razão, você descobre qual é o melhor de todos. Ah, professor, tem que fazer conta? Pega o celular, divide, tá feito. Eu também usei o meu aqui, pô, pode usar, não é crime não. Toma um açaí e compra o mais vantajoso, tá legal? E se possível, me chame. E vamos continuar aqui. Aqui eu tenho que explicar agora o que significa grandeza diretamente proporcional, tá? Então, dá uma olhadinha aqui na tela aqui. Isso aqui tem que ter muita atenção, tá? Porque basicamente o que eu vou explicar aqui agora sobre grandeza diretamente e grandeza inversamente proporcional vai ser a base da aula da semana que vem. Então, olha para cá. O que são grandezas diretamente proporcionais? Aí aqui tem um exemplo. Ó. Um forno tem a sua produção de ferro fundido de acordo com a tabela abaixo. Então tem um forno que fica lá fundindo ferro e a tabelinha ela diz o seguinte, ó. Aqui. 5 minutinhos do forno funcionando, ele consegue fazer a fundição de 100 kg de ferro. 10 minutinhos, 200. 15 minutinhos, 300. 20 minutinhos, 400. Duas coisas que vocês vão ter que perceber aqui. Primeiro, por que isso aqui é proporcional? O que é proporção mesmo? Proporção são razões iguais. Olha a primeira, 100 dividido para 5, dá 20. 200 dividido para 10, dá 20. 300 dividido para 15, dá 20. E 400 para 20, dá 20 também. Então todo mundo aqui está dando a mesma razão. Se a razão é igual, eles são proporcionais. Mas percebe uma coisa, conforme o tempo aumenta, a produção também aumenta. Observe que uma grandeza varia de acordo com a outra. Então, elas são variáveis dependentes. Uma depende da outra. Então, olha para cá. Aqui, ó. Atençãozinha aqui. Quando duplicamos o tempo,
a produção também duplica. Olha para cá, de 5 minutos para 10, dobrei o tempo. A produção também dobrou. Quando triplicamos o tempo, a produção também triplica, tá? Então é por isso que eu falo que elas são proporcionais, tá? Então eu vou agora terminar aqui a leiturinha aqui do quadradinho amarelo. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando os valores da primeira grandeza, tipo, a razão da primeira é igual à razão da segunda. Basicamente, a gente fala que é diretamente proporcional quando, aumentando uma grandeza, que no caso é o tempo, eu também aumento a segunda grandeza, que no caso é produção, tá? Então, se eu aumentar o tempo do forno, eu vou automaticamente aumentar a minha produção. Aí você vai e para e pensa, professor, mas isso não é óbvio? Eu aumentei o tempo, vai aumentar a produção. Isso para mim parece óbvio. Por que tem uma aula disso? É porque nem toda grandeza se comporta assim. Olha para cá. Agora eu vou falar de grandeza inversamente proporcional. Olha para cá. Um ciclista faz um treino para a prova dos 1.000 metros contra o relógio, mantendo em cada volta uma velocidade constante. Aí aqui tem uma tabelinha dele, ó. Se ele estiver pedalando a 5 metros por segundo, que é muito lento, ele vai levar 200 segundos para fazer o percurso. Se ele aumentar a velocidade para 8 metros por segundo, ele vai levar 125 segundos. Óbvio, né? Ele ficou mais rápido, então ele vai levar menos tempo. Se ele estiver andando numa velocidade de 10 metros por segundo, pronto, ele vai levar 100 segundos e acabou o problema. Então, conforme eu aumento a velocidade, o tempo começa a cair. Percebe? O tempo está aumentando, desculpa, a velocidade está aumentando e o tempo está caindo. Enquanto a minha velocidade ela caminha para cá, o meu tempo caminha para cá. Certo? Aqui, olha o que acontece. Quando a gente duplica um valor, na outra grandeza, o valor cai a metade. Ó para cá, a velocidade de 5 metros por segundo pulou para 10, dobrou. O tempo caiu, né? De 200 caiu para 100. Então, quando eu tenho duas grandezas aonde as duas aumentam juntas, né? Ou seja, eu tenho aqui uma grandeza aonde o tempo aumenta, automaticamente a produção também aumenta. Mas nesse caso aqui não. A velocidade aumenta e o tempo diminui. Então essas duas razões, a gente chama ela de razão inversamente proporcional. Vamos lá? E agora, nosso último tópico aqui da aula, e eu vou usar esse tópico basicamente para resolver qualquer questão que a gente aprendeu aqui em cima. Regra de 3, a gente até já viu a ideia na aula de porcentagem. Regra de 3 é quando eu faço uma comparação de duas grandezas. A aula de hoje é exclusiva em regra de 3 simples, tá? Na próxima aula que eu falo de regra de 3 composta. E quando eu falo de regra de 3 composta, aí eu vou usar bastante isso aqui, tá? Vamos lá? Exercício de regra de 3. Olhem aqui o primeiro. Tempinho. Tentem fazer essa primeira questãozinha aí. Eu quero ver se vocês conseguem fazer baseado no que vocês viram na aula de hoje e baseado no que vocês já carregam consigo de aula da escola. Tá legal? Lê com calma, tenta fazer a questãozinha aqui.
E aí, vamos lá? Essa questãozinha aqui é uma questão onde eu vou simplesmente aplicar a regra de 3, porque aqui eu consigo enxergar essa questão como sendo duas razões. Repara só, um pintor, ele usou 18 litros para pintar uma parede de 60 metros quadrados, tá? Deixa eu ver se tá errado isso daqui, tá errado. 18 litros pinta um bocado a mais, mas eu não vou ficar criticando a questão não, tá? 18 litros, ele pintou uma parede de 60 metros quadrados, tá certo? A pergunta quer saber quantos litros eu preciso para pintar uma parede de 450. Perceba aqui que tem uma proporção, porque é o mesmo pintor, é a mesma tinta, é a mesma questão. Então existe uma proporção. Se esse pintor usasse 18 litros, ele pinta 60. Então se ele aumentar a tinta, eu tenho 36 litros, aumentou a tinta. Ele vai aumentar a parede também. Quanto mais tinta, mais parede ele pinta, certo? Então, para pintar aqueles 450 metros quadrados, ele vai usar muito mais tinta do que o 18. E como é que funciona a regra de 3? Regra de 3 é uma conta onde eu simplesmente comparo grandeza. E nesse caso, a minha grandeza vai ser a grandeza de parede e a minha grandeza de litro. Ó pra cá. A questão fala que 60 metros de parede necessitam de 18 litros de tinta. Eu devia colocar tinta e não litro aqui, tá? Mas vocês vão entender a ideia. Então, uma parede de 6 metros quadrados precisa de tinta de 18 litros. E se a minha parede for 450? Quanto de litro eu vou precisar? Isso que é regra de 3, tá? Isso que é regra de 3. É você escrever comparando uma grandeza com a outra. Igualzinho a gente fez na aula de porcentagem. Eu montei uma regra de 3, mas usando porcentagem, tá? Então, ó, como é que funciona isso daqui? Eu vou simplesmente, ó, fazer uma multiplicação cruzada, mas antes dá para cortar um zerinho com um zerinho. E faz cruzado, tá? Então, ó, 6 vezes x é 6x. 45 vezes 18 vai dar? Não faço ideia. Também não vou me preocupar muito com isso não. 45 vezes 18. Se eu forçar um pouquinho a barra aqui, eu consigo fazer, tá? Isso aqui vai dar 810, se eu não me engano. 810. Mas isso não é o problema. Não precisa se preocupar. Deve dar 810 mesmo. Só que eu não vou multiplicar porque eu não preciso multiplicar. Tá vendo agora aqui o 6 aqui multiplicando? Joga pro outro lado dividindo. 45 vezes 18 dividido para 6. E aí, dá para fazer o que aqui? Dá para você simplesmente, ó, cortar aqui, ó. Ok, eu escolhi a cor branca. Sim, eu escolhi a cor branca. Ia ser uma beleza. Olha aqui. Quanto que dá 18 dividido para 6? Cara, 18 dividido para 6 dá 3. Então, x vai ser 45 vezes 3. X vai ser igual a, multiplica aí um pelo outro. Isso aqui vai dar 135 litros. E tá aqui, ó. Bem mais do que o que ele gastou originalmente. Certo? E agora eu preciso de uma questão para treinar o oposto. Um homem, na ida ao trabalho, percorrendo a uma velocidade de 40 km por hora, leva 36 minutos para chegar. Na volta, com um trânsito melhor, ele conseguiu andar a uma velocidade de 60 km por hora. Pergunta, quanto tempo ele leva para chegar em casa? Cara, eu vou colocar tanto essa aula que eu estou gravando, está sendo gravado aqui, tá? Tanto a aula quanto o slide vai ficar para vocês disponível. Eu esqueci, cara, o slide da minha aula da semana passada eu ainda não enviei.
Então, a minha aula da semana passada, eu vou também enviar o slide para ficar no Classroom de vocês. Infelizmente, eu não gravei a aula da semana passada porque eu aprendi a gravar segunda. Então, semana passada não tem gravação. Mas semana passada era só revisão, né? Eu fiz exercício. Então, só com o slide e as minhas soluções, dá para acompanhar. Como essa que eu estou ensinando no capítulo 9, eu falei, eu preciso gravar isso daqui, eu quero que a galera tenha o registro dessa aula aqui de hoje. Tá legal? Então, deixa eu ver aqui o chat. Vamos lá? Nossa última questãozinha aqui. Opa, deixa eu ler aqui. Vamos lá, vamos fazer? Só para lembrar aqui, tá? Esse daqui, o capítulo 9, ele não fala só de regra de 3 simples. Ele fala de regra de 3 composta também, tá? Então, no próximo encontro, eu falo de composta. Então, eu vou ter só um assunto para poder explicar. Então, eu vou gastar o restante da aula só fazendo exercício. Então, o que eu vou fazer com vocês? Quando eu disponibilizar esse slide aqui, na última página dele, eu vou colocar as indicações de questões da apostila. Eu vou avisar quais questões eu quero que vocês trabalhem para a semana que vem. Aí na semana que vem, eu projeto ela aqui e vou resolvendo com vocês, certo? Então, a última página do slide vai ter as questõezinhas que vai ser a tarefa de vocês para a semana. Na semana que vem, eu explico regra de três composta, resolvo um monte de questões da apostila, em especial as do Enem, que esse tema aqui é muito importante, tá? E passo as de regra de três composta, tá certo? Então, esse capítulo eu encerro no próximo encontro com vocês. Mas vamos pegar aqui a questão 2, porque eu quero que vocês tenham um exemplo de como funciona isso daqui, tá? Um homem, o importante aqui é entender o seguinte, eu posso até encontrar uma resposta errada, mas eu tenho que saber interpretar ela, tá? Olha pra cá. Um homem, na ida ao trabalho, ele andou a 40 km por hora e ele levou 36 minutos para poder chegar. Na volta, como o trânsito era melhor, ele andou a 60 e eu quero saber quanto tempo ele levou. Um aluno poderia fazer a questão assim, ó. Poderia fazer a questão assim, ó. Opa, vamos botar aqui velocidade e aqui o tempo. Regra de 3, né? Regra de 3. O professor falou que é regra de 3. É só comparar as duas, então vou comparar. Eu aprendi, eu sou brabo. A velocidade, 40 km por hora, ele levou 36 minutos. Então, se ele andar a 60 km por hora, aqui vai dar X, né? O professor me ensinou assim, então eu vou resolver assim. Aí tem um problema. Eu vou cortar 0 com 0, eu vou fazer cruzado isso daqui, né? Fazendo cruzado isso daqui, eu vou ter a seguinte relação. 4 vezes x é 4x. E 6 vezes 36 dá 216 se eu não fiz conta errada. X vai ser igual a 216 dividido para 4. Aí você vai encontrar 54. Aí você vai e fala, opa, tem aqui 54. Caraca, eu sou muito brabo, marquei 54. Mas agora veio o problema. Se esse homem, na volta para casa, andando a 60 km por hora, levou 54 minutos para chegar em casa, ele vai apanhar da mulher. Ele vai ter que se explicar para ela. Como é que esse cara, andando a 40, leva 36? E na volta, que ele estava a 60, ele voltou mais rápido, ele levou 54. Onde é que esse maluco estava? Entende? Não é para ele levar 54, é para ele levar menos de 36. Ele está andando mais rápido, né? Então, na teoria, ele vai levar menos tempo. Se ele chegou em casa e falou que levou 54, esse cara aí tá arrumando historinha. Então, você pode fazer a conta assim, se distrair, fazer a conta no automático, mas quando você encontrar o número, pensa se ele faz sentido. Pensa se esse número é um número que faz sentido, tá? Se você conseguir fazer isso, dificilmente você erra a questão.
porque você vai conseguir analisar se o valor que você encontrou funciona ou não para a questão, tá? E nesse caso, 54 não funciona. Tem que ser um valor abaixo de 36. Ou vai ser 24 ou vai ser 18. Não vai ser nenhum outro além desses. Então, essa forma de pensar aqui tem um problema. Então, eu vou apagar isso daqui e vamos fazer da maneira correta, tá? Qual é o problema de pensar assim? O problema de pensar assim é um só. Essas grandezas, elas não são diretamente proporcionais. Elas são inversamente proporcionais. Por que inversamente? Se eu aumentar a minha velocidade, o tempo diminui. Se eu diminuir a minha velocidade, o tempo aumenta. A questão 1 era o contrário, né? Quanto mais latas de tinta, mais paredes eu posso pintar. Nesse caso não. Quanto maior a minha velocidade, menor o tempo que eu vou levar para atravessar. Então aqui é grandeza inversa. Se aqui eu tenho grandeza inversamente proporcional, olha para cá. Isso daqui, olha, é inverso. E eu quero corrigir isso daqui. Então, para corrigir, você precisa inverter alguém. Você tem que inverter alguém. Pode tanto inverter velocidade, como pode inverter tempo. Tanto faz, você escolhe, tá? O que você inverter vai funcionar. Então, eu vou inverter aqui o tempo. Como assim inverter? Esse cara vem para baixo, esse cara vem para cima, tá? Então, agora a minha conta não vai ser essa que está aqui no quadro aqui, não. A minha conta vai ser aqui, ó. Velocidade, tempo. Você inverteu, né? Então aqui continua 40 e 60, mas aqui você inverteu. Aqui fica x e aqui fica 36. Agora, essa daqui é direta e não inversa. Por que que agora ela é direta? Porque repara aqui, o 40 de velocidade está junto com o x, que é o valor menor. E o 60 está junto com 36, que é o valor maior. Agora está batendo certinho. Então agora eu posso fazer a regra de 3 igualzinho eu fiz na número 1. Então quando eu tenho grandezas que são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter ela antes de fazer a conta. Agora tu pode fazer a conta, cara, vai dar certinho. Olha aqui, corta o zero aqui, faz cruzado, tá? Fazendo isso daqui, o que que eu vou ter aqui, olha? Multiplica cruzado, só isso. Eu vou voltar aqui para a cor vermelha. Multiplica cruzado. 6 vezes x vale 6x. 4 vezes 36 dá 144. X é igual a 144 dividido para 6. 144 dividido para 6, isso daqui vai dar 24. É esse o valor. Então, se o cara voltar numa velocidade maior, ele leva menos tempo. Então, em vez de levar 36 minutos, ele está levando 24 minutos. Tá certo? Então, passar minuto para hora, se for um valor muito alto, talvez seja vantajoso, tá? Eu prefiro trabalhar, por exemplo, com 4 horas do que com 240 minutos. Se for muito alto, é preferível. Mas quando é número pequeno, principalmente quando está abaixo de 1 hora, 18, 24, 36, 48, é melhor deixar em minuto, porque a hora ficaria com vírgula. Entendeu? Mas se for um número grande, deixa em hora. Tá? Mas um número pequeno, deixa em minuto, porque eu acho que minuto os números ficam mais amigáveis. Eu prefiro trabalhar com 24 e 36 do que trabalhar com 0,35, do que 0,42, entende? Então eu acho que minuto é melhor, porque vai ser um número inteiro. Mas se for um número grande, deixa em hora. Tem muita questão que a questão fica toda em hora. E a ideia é a mesma, não muda nada. Tá legal? Então, galera, 8 e 10 aqui agora, né? A gente começou uns 10 minutinhos depois. Eu fui ver o chat aqui, a primeira mensagem era de 6h40, a gente atrasou uns 10 minutinhos aí, porque eu estava organizando aqui a gravação, porque eu uso outro programa para poder gravar e tem que mexer aqui, mas a gente fecha aqui, certo? Eu vou disponibilizar tanto esse vídeo quanto o PDF. Eu só não garanto que o vídeo vai estar hoje, porque eu vou ter que
eu vou ter que renderizar isso daqui e demora um pouquinho, tá? Mas vai estar amanhã sem dúvida, tá? Porque se eu enviar durante a madrugada hoje, aí amanhã a galera do Impacto coloca online para vocês, certo? Então, foi um prazer estar aqui com vocês e espero que a aula tenha ficado clara, vocês tenham entendido, né? A próxima aula eu vou fechar o finalzinho do assunto e eu vou trabalhar um monte de exercícios. Eu vou selecionar aqui na apostila os do Enem que tem assuntos que a gente conseguiu fazer na aula de hoje, né? Se tiver alguma questão aqui que não tem, que tem composta, eu não vou passar, tá legal? Então, galera, a gente vai estar aqui de novo semana que vem. Amanhã esse vídeo vai estar para vocês, esse slide aqui também vai estar para vocês e vocês podem exercitar em casa, certo? Então, foi um prazer estar aqui. Galera, tchau, gente. Pô, obrigado, valeu. Ó. Valeu, gente. Boa noite.